Vamos lá, continuando o nosso estudo de Kuzay. Na aula passada, a gente viu que existem três principais propriedades, três principais características que definem a Avodat Hashem. Tem a Havá, Irá e Simcha. Amor, temor e alegria. O amor, temor e alegria podem ser divididos dentro das mitzvot entre o amor representa as mitzvot a si, as mitzvot que a pessoa faz, as mitzvot positivas, digamos assim, que a pessoa tem que fazer, tem que cumprir, porque quando você gosta muito de alguém, você faz isso por ele. Irá é conectado com as mitzvot lotase, as mitzvot que a gente tem que evitar cumprir, quer dizer, as proibições. Quando você teme alguém, você evita prejudicar ele. E a simcha, ela não é ligada com uma mitzvah específica, ela sim é a forma, é o sentimento que a pessoa tem ao cumprir essa mitzvah. A simcha pode existir tanto na Havá quanto na Irá. Agora a pergunta é, e essa é a grande pergunta, na verdade, com relação a muita coisa na vida, qual é a dosagem correta? Quanto a pessoa tem que ter de Irá, quanto a pessoa tem que ter de Ahavá e quanto a pessoa tem que ter de Simcha? Como a gente dosa isso? Qual é o minun correto para tudo isso? Na verdade, que essa questão é uma questão para diversas coisas que a gente tem na vida, certo? Família, trabalho e lazer. Qual é a dosagem correta? 1/3 de cada uma? Quanto de cada um você deve ter? Tem em várias e várias questões que a gente tem no dia a dia sobre como definir a nossa vida, quanto tempo a gente usa para cada coisa, tem essa pergunta. Por exemplo, a Gemara pergunta sobre Limud Torah. Quanto a gente tem que estudar por dia? Quanto você tem que estudar de Torá? Quanto você tem que trabalhar? Quanto você tem que dormir? O Rama, por exemplo, fala, olha, a pessoa tem que dormir 8 horas por dia, trabalhar 8 horas por dia e estudar 8 horas por dia. Dividir tudo 1/3 de cada um. Possibilidade. Será que a gente consegue viver dessa forma? Será que a gente consegue crescer dessa forma? Talvez sim, talvez não. A pergunta é qual a dosagem correta. Agora, não só no mundo espiritual, mas também no mundo material. No corpo, qual é a dosagem correta para o corpo ser saudável? Quanto você tem que comer de proteína? Quanto você tem que comer de carboidratos? Certo? Os nutricionistas trabalham sobre isso. Quanto a pessoa precisa de cada um desses? E as pessoas às vezes são um pouco diferentes. Alguns precisam de mais de um, mais do outro. Mas encontrar a dosagem correta, o equilíbrio correto entre todas essas coisas é extremamente complicado. Então, o que a gente faz aqui com relação às mitzvot? Ahavá, Irá e Simcha. Qual é a dosagem correta entre elas? Por exemplo, aparece em um dos viduim, no vidui de Yom Kippur, está escrito o seguinte: Et asher echmarta ekalti, ve et asher ekalta echmarti. O que você proibiu, eu permiti. O que você permitiu, eu proibi. Ou seja, não me engano, a gente falou disso alguma vez, que tem coisas que a Torá permitiu e eu não fiz. Eu proibi sobre mim mesmo. E tem coisas que a Torá proibiu e eu permiti a mim mesmo. Eu fiz mesmo que era proibido. Agora, uma coisa que era proibida e eu permiti, eu fiz uma proibição, isso é compreensível, porque eu tenho que fazer um vidui. Eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que falar que eu fiz errado, reconhecer e pedir desculpa. Mas por que eu tenho que pedir desculpa por ter proibido para mim mesmo uma coisa que era permitida? Por que a gente fala kalta echmarti? O que você permitiu, eu proibi. Se a Kadosh Baruch Hu permitiu, tá ótimo. Se eu decidir proibir e não fazer isso, então melhor ainda. Não precisava, eu não fiz. Então o ponto é que a pessoa ele tem dentro dele kohot nefesh. Cada um ele tem uma quantidade máxima de energia que ele consegue gastar. E se ele gasta essa energia nos lugares errados, ele acaba perdendo em outro lugar. Então, tudo que a pessoa mahmir, tudo que você tenta se fazer além do necessário em um ponto, você vai acabar perdendo no outro. Então, se alguém ele foca demais no trabalho, por exemplo, ele quer avançar, ele quer conseguir uma carreira muito boa, uma carreira de sucesso, ele vai focar muito no trabalho, mas ele vai acabar deixando a família de lado, ele vai acabar deixando o lazer próprio de lado. Isso vai trazer seus problemas. Pode ser que ele vai ter uma carreira de sucesso, ele vai conseguir a promoção, vai conseguir chegar onde ele quer chegar, mas aos 40, 50, ele vai ter problemas de saúde, porque ele não teve lazer, ele não teve prazer na vida. Ele vai decidir casar quando ele tem 40 anos, já vai ser mais difícil achar uma esposa, criar, educar filhos. E se ele foca demais no lazer, quando ele decidir que ele quer procurar um trabalho, quer procurar um emprego, quer realmente fazer uma carreira, evoluir, começar a ganhar dinheiro, ele não vai conseguir, porque ele não se preparou para isso. Então, achar o izun, achar o equilíbrio e a dosagem para cada uma dessas coisas é extremamente complicado. Então, como a gente faz com relação a Avodat Hashem? Você tem a alegria, você tem a irá e você tem a havá, o amor e o temor. O que você faz com esses três? Fala com o seguinte,
Sim, explica o Haver. גם דברים אלה לא מסרתם תורתנו ביד איש ואיש. כי אם קבעה שיעור כולם, כן זה ביכולת אדם לתקן תקנות לכל אחד מכוחות הנפש והגוף כראוי לו. Fala o Haver para a gente, olha, saiba, realmente o ser humano ele não tem a capacidade de definir isso. O quanto a gente conhece da nossa própria nefesh, certo? Nem o corpo a gente conhece direito, para saber quanto a gente precisa de proteína, quando a gente precisa de cada um desses, cada uma dessas coisas que fazem o nosso corpo funcionar. Como a gente vai entender a nefesh a gente entende muito menos, claro, todos os sentimentos da nefesh, todas as necessidades da nefesh. Então, como faz? Como a pessoa realmente vai conseguir encontrar o equilíbrio? Fala o Haver, a Kadosh Baruch Hu, ele deu para a gente esse equilíbrio. Quando a Kadosh Baruch Hu entrega as mitzvot para Bnei Israel, a função das mitzvot não é apenas um mandamento que a pessoa tem que cumprir, marcar um V e tá bom, eu fiz o que tinha que fazer. As mitzvot, elas vêm definir, elas vêm formar o lado espiritual da pessoa, o lado da nefesh, da alma da pessoa. Quanto a alma precisa de simcha, quanto a alma precisa de irá, quanto a alma precisa de ahavá, isso daqui está embutido nas mitzvot. Alguém que cumpre parte das mitzvot, ele tem parte do necessário. Às vezes a pessoa cumpre só as mitzvot que tem a ver com ahavá, que ele sente bem, que ele gosta, que se aproxima ele de Akadosh Baruch Hu. Tá bom, mas ainda vai faltar irá. A alma da pessoa não vai estar completa. O Hafetz Haim fala, ele traz isso al Pi Asfarim, que Latid Lavó, quando a Neshama da pessoa for nascer de novo, ela vai nascer, ela vai aparecer no Olam HaNeshamot, no Olam Haba, dependendo do que a pessoa cumpriu ou não. Cada uma das mitzvot, cada uma das averot é conectada com um órgão específico da pessoa. Tem uma pessoa que ele não cuidou dos olhos, além do Latid Lavó, quando a Neshama dele voltar, vai voltar sem os olhos. Alguém que não cuidou da boca, do que ele falava, do que ele comia, a Neshama vai voltar com uma falta, com uma falha, faltando alguma coisa. Fala o Pasuk, Torat Hashem temimá meshivat nafesh. Torat Hashem, a Torá de Akadosh Baruch Hu, quando ela é temimá, quando ela é completa, quando a pessoa cumpre de Aleph até Taf, do começo ao fim, sem falta, meshivat nafesh. Aí ela calma, ela tranquiliza, ela traz paz para a alma. Mas a pessoa que cumpre só parte, então essa parte com certeza ela é válida, com certeza ela é boa, mas ela não vai conseguir chegar no equilíbrio. Se a pessoa focar somente em parte da nefesh, ou somente na parte de irá, ou somente na parte de ahavá, ou somente na parte de simcha, os três são bons, cada um por si só, mas quando você só tem um deles, você não tem equilíbrio. Ahavá e irá são como as asas de um pombo que só tem uma asa, ele fica girando, ele não consegue voar para cima. A pessoa tem que achar o equilíbrio, e para encontrar esse equilíbrio, a gente não consegue encontrar nós mesmos. Para isso tem as mitzvot. A Kadosh Baruch Hu deu para Bnei Israel as mitzvot, fala o Haver, porque elas vêm definir esse equilíbrio justamente na pessoa. Vem colocar na pessoa o que ele precisa, qual é a dosagem de cada um desses. Obviamente, nem todos os seres humanos são iguais, certo? Somos diferentes, temos necessidades diferentes. Mesmo no lado físico, tem pessoas que têm um corpo mais maior, mais forte, que ele precisa de mais proteína. Tem pessoas que têm um corpo mais fraquinho, menor. Isso não é bom ou ruim, é simplesmente a formação da pessoa. A formação da Neshama também tem a mesma forma. Tem alguns que a Havá é mais forte para eles, tem alguns que Irá é mais forte para eles, tem alguns que Simcha é acima de tudo. Não tem aqui uma dosagem igual para todo mundo. Existe um mínimo que todo mundo tem que comer no corpo. Existe um mínimo que todo mundo tem que comer na Neshama. A Neshama precisa de um mínimo. Isso daqui são as mitzvot. Agora, dentro das mitzvot, cada um ele pode encontrar uma mitzvah específica que tem mais a ver com ele. Assim o Tzidkat Tzadik traz. Ele fala que cada pessoa, a Neshama dele é conectada com uma mitzvah específica. Então, se a pessoa sente uma conexão com uma das mitzvot, ele sente, por exemplo, tem um rabino que costumava usar 100 tzitziot, eu não me engano, usava muitos tzitziot. Você vê, ele parecia super gordo, porque ele tinha um monte de tzitziot, um em cima do outro. Ele viu essa mitzvah de tzitzit como algo conectado com a neshama dele, algo específico para ele, ele se esforçava ao máximo para cumprir ela e fazia além do necessário. Claro, um tzitzit já está suficiente, mas cada pessoa ele tem uma conexão específica, às vezes, com uma mitzvah especial. Então, isso não quer dizer que ele vai deixar de cumprir o resto. O resto ele vai cumprir no nível básico, no necessário. Mas se ele conseguir cumprir um pouco a mais em uma das mitzvot, é porque ele tem uma conexão especial com ela. Então, fala o Haver, olha, saiba que todas as mitzvot, elas foram dadas para a gente de uma forma em que elas formam dentro de nós essa dosagem, certo? Quem quiser assistir aí no Luz das Mitzvot, na introdução, a gente explica que
qual a ideia da mitzvah? O que se encontra por trás de cada uma da mitzvah? A mitzvah é algo físico, mas por trás dela tem algo espiritual importante. E esse lado espiritual de cada uma das mitzvot, quando elas estão completas, elas podem dar para a gente o minu na dosagem correta para a neshama. Elas podem trazer a meshivat nafesh, elas podem trazer a calma, elas podem trazer a paz para a neshama. Mas quando a gente só tem parte delas, não é suficiente. Então, falo, Haver, porque eu te falei que as mitzvot são formadas de Ahavá, Irá e Simcha. Esses três princípios, são os três princípios de Avodat Hashem. E a pessoa pode se aproximar de Akadosh Baruch Hu através de qualquer um deles. Pode ser que a pessoa se alegra muito com uma mitzvah a ponto de cantar, a ponto de dançar, de ficar super empolgado. E essa dança que ele dança para quando ele cumpre a mitzvah é maior do que o choro de Yom Kippur, possivelmente. Certo? Os dois têm o mesmo peso. Dizem que o suor que a pessoa tem dançando, alegrando um chatan, é igual ao choro na tefilá. A mesma água saindo da pessoa, ou é o choro, ou é o suor, mas os dois, quando eles são feitos com toda a vontade, a pessoa está conectada com a mitzvah com toda a força, isso daqui aproxima ele de Akadosh Baruch Hu, independente se é triste, se é feliz, se é simcha ou se é irá. Os dois funcionam igual. A pessoa tem que encontrar o caminho dele, mas ele tem que encontrar o caminho dele depois que ele faz o básico, depois que ele tem digamos assim, a plataforma sobre a qual ele constrói a Avodat Hashem dele, que isso daqui são as mitzvot, ele pode fazer além disso. Ele pode focar na Irá, ele pode focar na Havá, ele pode focar na Simcha, ele pode achar uma mitzvah específica com a qual ele se conecta. Pode ser Limut Torah, pode ser Tzitzit, pode ser Mezuzah, pode ser Brachot, cada um com a mitzvah que conecta ele com a Kadosh Baruch Hu. Isso daqui é o além, isso daqui é o que vai dar mais força ainda para a pessoa. Mas o minun que a Neshama precisa, a dosagem que a pessoa tem que ter entre os principais princípios de Avodat Hashem, isso daqui se encontra nas mitzvot. Isso daqui foi dado para a gente. Então, por exemplo, ele traz aqui alguns exemplos, ele fala como você sabe o Shabbat, por exemplo. A cada quanto tempo a pessoa tem que ter um Shabbat? Tem que ter um dia especial, focado em não fazer melachot, não fazer trabalhos, focado nas coisas espirituais da vida. Sentar com a família, rezar um pouco mais comprido, estudar a Torá nesse dia. Quanto eu tenho? A cada quanto tempo? Uma vez por semana? Uma vez a cada 7 dias? A 10? A 15? A 20 dias? Uma vez por mês? Ou Shemitah, por exemplo. Certo? Existe a mitzvah de Shemitah, que uma vez a cada 7 anos a terra é efker, a terra não é trabalhada. A cada quanto tempo isso daqui tem que acontecer? Então, falo, Haver, isso a Kadosh Baruch Hu já deu para a gente. A gente não tem a capacidade de entender, de definir nós mesmos isso, por isso a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano como é essa medida. Tá bom? Então, é isso que a gente tem a ver hoje sobre o Kuzari, que a dosagem é uma questão específica que foi dada justamente nas mitzvot. Então, a dosagem entre essas três propriedades de Ahavá, Irá e Simcha, elas estão embutidas nas mitzvot, e as mitzvot, de forma geral, formam o necessário para a pessoa ter menuchá, ter paz, ter tranquilidade e alimentar a alma de forma plena. Então, Bezat Hashem, a gente continua na próxima aula, falar um pouquinho aqui sobre por que a gente cumpre as mitzvot. Tem muitas mitzvot que falam sobre Zecher Letziat Mitzrayim, tem mitzvot que falam Zecher Lemaaseh Bereshit, em lembrança da saída do Egito, em lembrança da saída a criação do mundo. O que essas duas coisas têm em conexão com as mitzvot? Espero vocês na continuação. Até mais.